Quem achou, diga amém. Vamos orar em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, que essa palavra possa falar conosco nessa noite, que Teu Espírito possa estar sobre este lugar, sobre a minha vida, e que o Senhor possa me usar como vaso, Senhor, para transmitir aquilo que Tu quer falar para os Teus filhos, Pai. Ministra, Senhor, sobre os nossos corações, Pai. Ministra essa palavra, Senhor, e nos faz, Pai, entender o que Tu queres através dessa palavra em nossas vidas, Senhor. Nós não temos outro lugar para ir, Senhor, a não ser a Tua presença, Pai. Como Pedro disse, Senhor. E por isso nós estamos aqui, para escutar a Tua voz, para se relacionar contigo e entender, Senhor, o que Tu queres para nossas vidas. Por isso, nessa noite, fala com a Tua igreja, em nome de Jesus, e todos digam amém. Amém. Diz assim, eu vou no capítulo 23, versos 1, vamos tentar usar essa Bíblia aí, que ela tem uma versão assim mais atualizada, mas vamos lá. E estas são as últimas palavras de Davi, diz Davi, filho de Jessé. E diz o homem que foi levantado em altura, o ungido de Deus, de Jacó, e o suave em salmos de Israel. Verso 2: o Espírito do Senhor falou por mim, e a sua palavra está em minha boca. Amém? Até aí. Bota no 22 de novo. Tu tem a King James aí? Só porque eu quero mostrar no texto 2, na minha versão King James, no texto 2, está escrito assim: Espírito do Senhor, a mesma coisa, falou por intermédio e a sua palavra esteve em minha boca. Quando no versos 2 diz a sua palavra, essa palavra ela está em letra maiúscula na minha Bíblia, tá? Então você vai entender, quando escreve aqui: o Espírito do Senhor falou por mim e a sua palavra está na minha boca. Na minha tradução, que ela é ligada à original, quando fala a sua palavra, ela está escrito em letra maiúscula, se referindo a alguém, se referindo à palavra. E nós precisamos entender que quem é a palavra é Jesus. Então você vê o Evangelho, ele dando os seus sinais lá no Antigo Testamento. A pessoa de Jesus dando seus sinais no Antigo Testamento, já na vida de Davi. Amém? Tu viu aqui, ó, a sua palavra esteve em minha língua, tá? Vamos usar essa tradução hoje para a gente poder entender algumas coisas, porque vem um pouco do original. Talvez na sua tradução esteja diferente. Aí no verso 3 ele diz assim: o Deus de Jacó comunicou sua vontade, a rocha de Israel me revelou. Quem governa o povo com justiça, quem governa as gentes sob o temor de Deus. Versos 4: é como a luz da alvorada ao nascer do sol, no amanhecer sem nuvens. É como os primeiros rios de sol depois da chuva, que faz crescer as plantas da terra. Sim, a minha dinastia está em perfeita harmonia com Deus. Ele estabelece uma aliança eterna comigo, firmada em garantia em todos os ângulos. Sem dúvida, me conduzirá ao sucesso em tudo, me proporcionará todos os desejos do meu coração. Olha só o que ele vem falando. Ele vai dialogando uma conversa, tá? Eu vou explicar. Aí no verso 6 ele diz assim: no entanto, os perversos serão cortados e lançados fora como espinhos, que não são reunidos com as mãos. Você não tem como reunir espinhos com as mãos. Se você pegar um bolo de espinhos aqui e tentar unir eles, você vai se machucar. Então eles são lançados fora. Verso 7: quem os deseja tocar faz uso de alguma ferramenta de ferro ou cabo de madeira da lança. Os espinhos serão todos completamente queimados onde quer que estejam. Amém?
onde quer que estejam, todos serão queimados. Irmãos, essas são as últimas palavras de Davi. Essas são as últimas palavras que saem da boca desse homem. Aqui nós precisamos entender que Davi, ele já está na sua velhice, já está passando a sua idade, ele já está um homem velho. E ele é um homem que tem muitas experiências com Deus. Todos nós conhecemos a história de Davi. Eu sempre gostei de pregar sobre Davi, sempre gostei de falar sobre Davi. Mas a vida de Davi é uma incógnita, é um emaranhado de coisas, de vivência, de experiências com Deus. Como é que pode a gente entender isso, irmãos? Eu entendi isso há pouco tempo, eu sempre me fiz essa pergunta. Dos 10 mandamentos instituídos pela lei lá de Moisés, o único mandamento que Davi ele não quebrou foi de idolatria. Só o de idolatria, que todos os outros mandamentos Davi quebrou. Davi cometeu pecado, Davi errou de diversas vezes. Mas eu entendi com o caminhar da minha trajetória no Evangelho, estudando, que a percepção que eu tenho como cristão é de que, da mesma forma que Davi pecava, ele se arrependia muito mais. E não é questão de pecar, é a questão de se arrepender. Ele tinha um coração tão sincero diante de Deus que quando ele se arrependia dos seus pecados era muito mais forte do que os pecados que ele cometia. E justamente Deus conseguia ver isso no seu coração. Por quê? Porque ele era um homem chamado um homem segundo o coração de Deus. Como que um homem que cometeu tantos pecados, ele poderia ser chamado um homem segundo o coração de Deus? É porque realmente quando ele errava e ele se arrependia, Deus via arrependimento no coração dele. Não era um arrependimento fingido, não era um arrependimento, elaborado pelo coração do homem. Não, ele se rasgava na presença do Senhor, ele se arrependia, ele sofria todas as consequências. Davi, ele sofreu todas as consequências do seu pecado na sua vida, mas ele foi um homem fiel a Deus. Mesmo nos seus levantar, nos seus cair, ele continuou firmado na presença do Senhor. Ele entendia a aliança que Deus fazia com ele. Irmãos, é muito bom ver essa palavra aqui, entender que, dentro desse tema que o Senhor me deu, água para o rei, que o rei queria beber água, que Davi, ele tem um relacionamento muito profundo com o Senhor, muito sobrenatural. Então aqui é um oráculo, é uma fala de Davi, é como se o Espírito de Deus estivesse naquele momento ali se apossando e usando a boca de Davi para falar como um profeta. E ele tem uma experiência muito grande. Quando aqui no primeiro texto que fala assim, foram estas últimas palavras de Davi, o oráculo de Davi, filho de Davi, filho de Jessé, diz o homem que foi exaltado, o ungido de Deus, de Jacó, o amado salmista de Israel. É o Espírito de Deus que está falando nessa passagem. É o Espírito do Senhor. Nós conseguimos ver em diversas passagens bíblicas o Espírito de Deus falar, mas nessa passagem é como se o Espírito de Deus viesse até o povo dele, até ali naquele momento, a Davi, e assinasse aquilo que ele estava falando. Davi era um homem simples. Davi, ele não era um homem soberbo, Davi não era um homem de coração exaltado, mas aqui a própria palavra, o próprio Espírito de Deus exalta Davi e trata ele de maneira diferente. E isso não é comum no Antigo Testamento. Deus sempre, quando vai se referir aos homens, ele se refere aos homens de forma simples. Deus trata os homens de forma simples. Deus conversa com os homens no Velho Testamento de forma simples. Mas nessa passagem bíblica, como se o Espírito de Deus assinasse, ele começa a falar de Davi de forma diferente. E Davi consegue ver um diálogo ali. Por isso que eu falo que quando falou no texto 2, que a palavra estava em letra maiúscula, a palavra simbolizava Jesus. Ele viu uma conversa entre Jesus e o próprio Deus. Ele tem a consciência de quem era o Messias. É meio complexo que eu vou falar para você. Mas nessa passagem ele consegue enxergar o Messias. É por isso que diz ali a palavra em letra maiúscula, que a palavra é Jesus. Ele é a palavra, ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida. Isso é revelado para Davi. E Davi, entenda comigo, ele é uma tipificação de Cristo.
O que é uma tipificação? É algo muito parecido. É tipo de uma cópia. É algo que transmite o que Jesus era. Ele é uma tipificação de Cristo. A palavra de Deus diz para mim e para você que Jesus é chamado a raiz de Davi. Jesus é chamado filho de Davi. Então a aliança de Deus com Davi era tão grande que Jesus vem da sua linhagem, Jesus vem da sua raiz, Jesus vem da sua descendência. O pai de Jesus, ele vinha da descendência de Davi, José. Então é uma tipificação. E essa história é a última, vamos dizer assim, não é só as suas últimas palavras, mas eu posso te dizer que é a última lição que Davi ensina para mim e para você. E essa palavra me tocou demais. Essa palavra falou de uma forma muito sobrenatural comigo. E se você ler do texto do capítulo 23, depois você vai ler em casa, do versos 1 até o 7, está narrando uma história, está narrando um acontecimento, está narrando algo sobrenatural, está falando até do juízo de Deus aqui, quando no verso 6 fala que os perversos serão cortados e lançados fora os espinhos, que não são reunidos com as mãos. Está falando da justiça de Deus, está falando que Deus vai vir e vai fazer justiça. Isso vai acontecer. Nós temos que, como igreja, que se preparar para a vinda, para a volta de Jesus. Isso é uma verdade. Amém? Irmãos, é que muitas vezes a gente pega um texto para ler, a gente não entende, a gente deixa para lá. Eu não estou entendendo mesmo o que está falando. Deixa para lá. Mas do capítulo 23, do versos 1 até o 7, Deus está falando algo muito sobrenatural. Deus está falando do caminho, Deus está falando de Jesus, Deus está falando da aliança que ele tinha com Davi, Deus está falando da vida de Davi. Só que no versos 8, a história muda completamente. Completamente a história muda. É como se Deus estivesse usando a vida de Davi de uma forma sobrenatural, mas no capítulo 23, no versos 8, muda a história. E no capítulo 23, no versos 8, diz assim: estes, pois, são os nomes dos principais guerreiros de Davi: Josebe, Basebete, Otaquimonita. Este foi o líder conhecido do grupo. Os três. Diga assim comigo: os três. E armado apenas de uma lança, enfrentou 400 inimigos e o matou numa só batalha. É aquele homem que ele matou tantos filisteus com uma lança só, que ele ficou grudado na lança, ele não conseguia soltar a lança, de tantos inimigos que ele matou, de tanto filisteu que ele matou. Era um deles. No verso 2 vai dizer assim: depois dele, Elazar ben... Eu não sei como é que está na versão de vocês, Dodó. Há um erro de tradução aí, tá? Eu vou explicar. Até nessa versão a tradução está errada. Parece até engraçado o nome do cara ali, bem Elazar ben Dodó, filho de Dodó, neto de Arrohi, o Aoi, um dos 3 guerreiros que estavam com Davi quando desafiaram os filisteus, que haviam se juntado para a guerra, enquanto o povo de Israel se retirava. Então eram 3 homens, 3 guerreiros. E quando ele fala ali depois de Eleazar ben Dodó, a tradução está errada, então você não consegue entender. A tradução correta seria Eleazar ben Dodi, que quer dizer filho de Eleazar. Ele era primo de Davi. Então quando você lê dessa forma que está errada, irmãos, tem muita coisa na Bíblia traduzida de forma errada, às vezes até do grego. A tradução correta original não é do grego. Então às vezes até o grego que foi traduzido, ele contém erros também. Então o nome ali está errado. Na verdade seria o primo de Davi. Então um desses homens seria o primo de Davi, um dos 3 desses homens. Amém? Então nós precisamos entender isso. Presta atenção. Davi, ele era general de guerra.
Davi, ele era um monarca instituído por Deus. Davi, ele tinha controle sobre tropas. Davi era um guerreiro. Só que aqui a palavra de Deus vai nos revelar que Davi, ele já tinha passado uma idade, ele já era um homem velho. E esses 3 homens aqui levantados aqui pela palavra de Deus, eles são homens que também tinham uma certa idade. Mas eles pertenciam a um grupo de 3. A um grupo de 3 homens, a um grupo de 3 homens que andavam com Davi, guerreiros, homens de batalha. E nós precisamos entender qual a intenção de Deus. Essa história, irmãos, ela é tipo uma... Como eu posso te explicar? É tipo uma parábola. É tipo um ensinamento. Jesus falava entre parábolas para poder nos ensinar algo. E essa história é contada para ensinar algo para mim e para você. Quando a gente às vezes olha para o Velho Testamento, você fala assim, não, o Velho Testamento é só histórico. Não, Jesus foi revelado para Davi nessa passagem. Ele entendeu todo o plano de Deus. E nessa época, Davi, verso 14, vamos ler. Nessa época, Davi se encontrava em seu refúgio forte. Em um grupo de filisteus estava na cidade de Belém. O que acontece? Davi se encontrava numa cidade. Davi estava em Jerusalém. Só que a cidade de Belém, ela tinha sido sitiada pelos homens, pelos inimigos, pelos filisteus. A cidade estava tomada por aqueles homens. Aí no verso 15 diz assim: e Davi expressou assim o seu grande desejo: quem me dera beber um pouco da água que brota da cisterna que está junto à porta de Belém. Davi estava a 10 quilômetros de distância. Aonde está a cisterna em Belém? Aonde Davi queria beber água, tinha esses 10 quilômetros de distância. E Davi, ele anseia no seu coração um desejo de beber água nessa cidade. Na cidade que tinha sido tomada pelos inimigos. Na cidade que tinha sido tomada, sabe, pelos filisteus. E olha só o que aqui a palavra vai dizer. No versos 15, vou ler de novo. E Davi expressou assim seu grande desejo: quem me dera beber um pouco da água que brota da cisterna que está junto à porta de Belém. Na onde estava a cisterna que Davi queria beber água? Na porta. A porta é o lugar de segurança. A porta era o lugar onde a cisterna estava mais segura. A porta era um lugar de difícil acesso. Além de a cidade ter sido tomada por inimigo, pelos filisteus, era a cidade de Davi, era a cidade de Belém, era a cidade da onde Davi nasceu. Ele queria beber água daquela cidade. Era o seu último desejo. O rei queria beber água. O rei queria beber água. O original diz que Davi tinha uma obsessão pela água de Jerusalém. Essa água era uma água que tinha gosto. Quem sabe essa água lembrava Davi do seu momento de infância. Quem sabe essa água trazia a Davi uma nostalgia de ele lembrar da época que ele não precisava guerrear, da época que ele era uma criança inocente, da época que a única coisa que ele fazia era até essa fonte. Ele não tinha responsabilidade, ele não tinha problemas, ele não tinha dificuldades. Era da época que somente ele ia nessa fonte para matar a sua sede e se alegrar com seus amigos. Eu não sei qual foi a intenção de Davi. Eu não sei, por a causa do rei, que eu expliquei que ele é uma tipificação de Jesus, queria beber água desse lugar de Belém. Preste atenção. Tem muitas coisas que se discernem no mundo espiritual. O que eu e você precisamos entender dessa palavra? Que o rei queria beber água. O rei queria beber água. Ponto. Essa era a vontade do rei. E olha o que vai dizer no verso 16:
Então aqueles 3 valentes romperam pelo acampamento dos filisteus, tiraram a água do poço que ficava próximo à porta da cidade de Belém e levaram a Davi. Entretanto, ele preferiu não bebê-la, mas derramou como libação uma oferta diante do Senhor e declarou: que me livre o Senhor de beber desta água. Seria como beber o sangue dos amigos que arriscaram a vida para trazê-la a mim. Ele não bebe a água. Aqueles homens arriscaram a vida para trazer a ele, a mim. A parte B do versículo vai dizer assim: e por esse motivo Davi recusou-se a beber daquela água. E foram esses, portanto, os efeitos dos 3 guerreiros, conhecidos como os três valentes de Davi, os 3 guerreiros, os 3 homens que foram buscar água para Davi. Irmãos, presta atenção, grava essa palavra no teu coração. Eu sei que é um pouco difícil de compreender, mas eu já vi essa palavra sendo usada de uma forma muito, muito errada. De as pessoas dizer assim, tá pregando essa palavra e dizer assim: olha, você tem que buscar água para mim, porque eu sou líder, porque eu sou pastor da igreja, porque se eu sentir sede, você tem que matar a minha sede. E não é isso que a palavra está falando. Não é de você somente honrar o homem. De certa forma, esses homens, eles honraram a vida de Davi, porque Davi era um líder de Israel. Amém? Mas eu não posso usurpar dessa palavra para fazer você fazer aquilo que eu quero, para você honrar minha vida, para você trazer água para mim, para você fazer algo para mim. Não é isso. Essa palavra não é para isso. É para você entender que a intenção de Deus, aquilo que Deus quer e aquilo que você tem que fazer. Vou resumir. Davi está representando Jesus. Ele é o rei. É a tipificação. Davi é a tipificação de Jesus. Então o que você entende na palavra? Que ele está falando do próprio Jesus, que Jesus é o rei. E Jesus, ele tem as suas vontades. O rei tem a sua vontade, e cabe a mim e a você entender as vontades de Deus e não questionar e fazer aquilo que Deus quer. Essa palavra, ela vai casar o quê? Com fé e obediência. Aqueles homens, eles tinham fé no Deus que Davi servia. E tendo fé no Deus que Davi servia, eles obedeceram. A fé no original, no hebraico, eu já falei isso, é emuná, é confiança, é andar nessa terra e entender que você passa por situações ruins, que você passa por diversidades, mas mesmo assim você obedece a Deus, você anda nessa terra obedecendo a Deus e você é abençoado. Não é somente você crer, porque somente você crer não é só isso. Se eu somente crer não vai adiantar, mas eu tenho que proceder com aquilo que eu creio, eu tenho que caminhar conforme aquilo que eu creio. Vamos se dizer assim, nós estamos aqui como igreja, aí alguém nos sequestra, todo mundo aqui, e nos coloca dentro de um quarto, e essa pessoa que nos sequestrou foi o próprio Deus que enviou essa pessoa. Só que dentro desse quarto, quando você olha no canto da parede, tem uma frecha, aonde você pode passar. Só que você não consegue passar, porque ela é muito pequena. Só que você vê Deus do lado de fora, e você fala assim: eu quero ir lá viver com Deus, eu quero ir lá ter uma comunhão com Deus, eu quero ir até Deus. Aí você começa a pensar assim: eu estou retratando a fé no original, no hebraico, no emuná, na confiança. De não só confiar em Deus, mas de eu também obedecer. Foi o que esses homens fizeram. Aí você começa a olhar fora, você vê Deus, aí você diz assim: Deus tem poder, muito bem, eu poderia estar lá fora. Sim ou não? Sim. Deus tem poder para te tirar daquele lugar e te colocar lá para fora? Tem ou não tem? Tem. Mas Ele quer ver tua obediência. E o que é obediência nesse momento que você está ali dentro, que só tem uma frecha para você passar? É você deixar de se alimentar, emagrecer, ao ponto de você, estou falando é só uma metáfora, tá? Ao ponto de você conseguir passar pelaquela frecha. Deus te ajudou, sim. De uma maneira ruim, sim. Deus tem as suas maneiras de agir. Sabe qual que é o nosso problema? Eu e você, nós queremos que Deus ele sempre aja da maneira mais fácil, da maneira que nos convém, da maneira que queremos.
Só que para passar pelaquela flecha eu precisava fazer o quê? Obedecer, cuidar da minha saúde, emagrecer, ao ponto de eu chegar a olhar assim, agora eu posso passar. Deus quer nossa obediência, irmãos. Deus não quer somente que nós confiamos nele. Sabe por quê que muitas coisas não acontecem na nossa vida? Porque nós não confiamos em Deus. Por que nós não confiamos em Deus? Porque questionamos, porque perguntamos, por que está acontecendo isso? Por que eu estou passando por isso? Por que está acontecendo isso na minha vida? Se você só questiona, mas você não confia. Tipificando Jesus aqui nessa história de Davi, esses 3 homens, eles refletem a mim e a você. Que sabendo que o rei quer beber água, nós não perguntamos nada, nós não fazemos pergunta, nós não questionamos. Esses homens, eles não questionam. E a história ela é complexa, ela é louca. Como é que você vai buscar água para alguém que quer beber, que anseia, que sente sede, quando chega lá e fala assim, não vou beber? Porque essa água está com as mãos sujas de sangue. Porque esses homens arriscaram a vida para ir buscar aquela água. Eles arriscaram a vida deles indo até lá. A Bíblia não fala para mim e para você como é que eles fizeram, irmãos. A cidade estava fortificada. A fonte ficava na porta da cidade. Na porta da cidade é onde estava a segurança. A Bíblia não explica para mim e para você como esses homens chegaram até lá. Como esses homens foram até aquela cidade e pegaram aquela água para chegar até Davi. Você imagina aqueles homens voltando e dizendo, Davi, está aqui a água. Ele diz, eu não vou beber. Isso é obediência. Isso é fé. Não é aquilo que você quer, não é aquilo que você deseja, mas é aquilo que Deus deseja. Então eu quero te falar nessa noite, se você está passando pelo momento de dificuldade, você tem que perguntar não o que Deus tem que fazer, mas perguntar o que Deus quer fazer com você. O que Deus quer falar com você? É o último ensinamento de Davi. O que Deus quer te ensinar? O que Deus quer ensinar para mim e para você com isso? Detalhe, esses 3 homens, eles eram homens idosos. Davi era general de guerra, presta atenção. Ele poderia muito bem dar ordens para uma tropa mais jovem ir até aquela cidade. Ele poderia dizer assim, olha, eu quero beber água de Belém. Então a tropa mais jovem, os comandantes mais jovens, que tem vigor, que tem força, vai até aquela cidade pegar água para mim. Mas se ele é a tipificação de Cristo, sabe o que ele queria ver? Quem realmente me ama. Que não vai porque eu estou mandando, que vai porque me ama, porque conhece o desejo do meu coração, porque sabe o que eu represento na vida dele. Sabe o que ele estava falando aqui nessa palavra? Eu preciso de pessoas que estão ao ponto de entregar as suas vidas para aquele rei que quer beber água, por Jesus, que não questionam, que obedecem, que vão até o fim, que sabe que entendem a vontade de Deus. Esses homens, eles também tinham a sua idade avançada. Então dentro de um plano, esses homens poderiam não ter ido. Eles poderiam ter falado assim, eu não vou, eu já sou idoso, eu já sou velho, eu não preciso ir. Para que eu vou? Eu não tenho mais idade para isso. Sabe qual é esse pensamento? É o pensamento de crente que tem muito tempo de igreja. Eu já estou tanto tempo na igreja, eu não preciso mais fazer essas coisas. Eu não preciso mais obedecer a Deus. Estou velho, Deus não quer mais nada comigo. Tem tanta gente nova entrando na igreja aí, querendo fazer a obra, querendo pregar a palavra, para que eu vou fazer alguma coisa? Deus não olha, irmãos, para a sua aparência. Deus olha para quem você é, se você é obediente ou não. Deus não olha para você e olha a sua idade, o tempo que você tem de igreja. Deus olha para você e vê quem você é diante dele. Deus olha para você e vê o que ele quer ver, o que ele representa para você. Sabe, se fosse eu e você, chegasse lá na frente de Davi e falar, Davi, está aqui algo. Davi falasse assim, não quero beber. Bora, esse cara é louco, velho. A gente foi lá, você entrou na cidade de Belém, uma cidade fortificada, uma cidade que estava tomada pelos inimigos, pelo filisteu. Trouxemos água, esse cara não quer beber. Não devemos fazer questionamento a Deus.
Não devemos fazer questionamento daquilo que Deus faz, da maneira que Deus age, da maneira que Deus nos trata. O deserto é para mostrar para mim e para você, não o que Deus pode fazer. Deus pode fazer algo agora, Deus pode fazer um milagre hoje, mas o deserto mostra para Deus quem nós somos. As dificuldades das nossas vidas mostram para Deus quem nós somos. Eu não sei se aqueles homens foram rastejando, eu não sei se aqueles homens chegaram lá na porta, o que eles fizeram, não sei, se eles mataram os filisteus, não sei. Sei que eles obedeceram, sei que eles escutaram a voz do rei e foram àquela cidade e foram bem-sucedidos, porque eles entendiam que o rei, que era Davi, tinha uma aliança com Deus. E eles confiavam naquela aliança que Davi tinha. Eles confiavam no rei. Então nós precisamos confiar no rei. E quem que é o nosso rei? Jesus. Yeshua HaMashiach, o ungido de Deus. É nele que nós devemos confiar. Aqueles homens não olharam para a circunstância, aqueles homens não olharam para as coisas que eles estavam passando, eles confiaram plenamente na voz do rei. Do rei. Eu sei que vai chegar muitas coisas da nossa vida que você vai dizer assim, é muito difícil, está muito difícil, mas para Deus nada é impossível. O que você precisa fazer é obedecer, é entender, é escutar a voz do rei. E eu quero te dizer nessa noite, o rei quer beber água. No fim da vida dos guerreiros também, no fim da vida daqueles homens, eu quero te dizer que para Deus não há fim, irmãos. Sabe por quê? Nós não chegamos ainda na eternidade, e se nós estamos aqui nessa terra, Deus revigora as nossas forças. Você pode estar doente, você pode estar enfermo, você pode estar passando por dificuldade, mas Deus, Ele é o Deus que revigora as nossas forças. É Deus que nos dá coragem. É Deus que nos fortalece. É Deus que nos faz forte. Eu, para minhas forças, talvez você não estaria aqui se não fosse Deus. Você não veio para cá porque você quis, você veio para cá porque Deus te trouxe para esse lugar. Amém? Então não é sobre você, é sobre Ele. É tudo sobre Ele. Todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. É difícil de entender isso, mas as nossas vidas são insignificantes, irmãos, diante da vontade de Deus. Nós precisamos entender, como igreja, que a nossa vida não se finda aqui, mas ela tem uma eternidade, tem um lugar que nós devemos ir. Aqui ele próprio falou no texto aqui da justiça de Deus, que Deus vai separar. Deus vai separar o joio do trigo, Deus vai vir buscar os seus, Deus vai vir buscar a sua igreja, lavada e remida no seu sangue, a sua noiva. Deus quer casar, mas para isso aí você precisa entender que a nossa vida não está, nessa terra. Porque se você olhar para a circunstância dessa terra, você fica no meio do caminho. Esses homens poderiam dizer assim, não, a gente vai ter que chegar até lá, são 10 quilômetros. 10 quilômetros, irmão, daqui em Cubatão mais um pouquinho, eu acho. Naquela época não tinha carro. Eles teriam que ir andando. Eles iam chegar lá na cidade, a cidade ia estar totalmente fortificada. Os inimigos preparados para derrotar o povo de Deus. Mas esses homens, eles confiaram na palavra do rei, naquilo que o rei queria. Eles não questionaram. Eles não murmuraram. Eles não desistiram. Eles não perguntaram nada. E eles foram. E a única coisa que eles fizeram foram retornar e trazer a água para o rei. Você não deve entender o que Deus quer com a sua vida. Você não vai entender as coisas que Deus vos faz, mas você precisa viver isso. Nessa caminhada muitas vezes você vai cair, você vai se enfraquecer, você vai, ter decepções, mas o rei tem uma vontade, que não é a sua vontade. O rei tem um plano, que não é o seu plano. E às vezes, sabe o que Deus faz?
para nos trazer para mais perto, deixa a gente ir para longe. Deixa a gente viver a vida da forma que a gente quer. Para quando você chegar lá no ápice da destruição dos seus pensamentos, da sua ignorância distante de Deus, Ele vai te trazer de volta, entender, Ele vai te dizer assim: eu continuo querendo água. E não é o fato de você estar muito tempo na igreja, não é o fato de você ter saído, ter voltado para a igreja. Deus continua querendo água. E você tem que ser um valente do rei. O que é um valente do rei, irmão? É um valente que guerreia, é um valente que se machuca, é um valente que corre, é um valente que cansa, é um valente que levanta, é um valente que cai, mas ele sempre está atrás de ir no objetivo do mestre. Não é o meu objetivo. Se preciso for, esses homens deram a vida por Davi, deram a vida pelo rei. Se preciso for, nós precisamos dar a nossa vida por Jesus. E a pergunta é se nós estamos preparados para isso. Quem sabe esses homens não estavam passando necessidade? Quem sabe esses homens não estavam passando fome? Quem sabe esses homens não estavam desiludidos da vida? Mas eles decidiram escutar a voz do Mestre. Quem sabe eles estavam carregando água no caminho e diz assim: eu também tenho sede, eu poderia beber dessa água. A Bíblia diz que obedecer é melhor que sacrificar. E sabe o que a gente tem feito muitas vezes? Tem sacrificado e não tem obedecido. Nós sacrificamos a nossa vida com Deus, nós sacrificamos a nossa família, nós sacrificamos a aliança, nós sacrificamos tudo, irmãos. Desistimos por causa de nada. Sabe, Deus não tem nada a ver com as nossas desistências. Deus às vezes não tem nada a ver com o nosso desânimo. Deus não tem nada a ver com a nossa falta de obediência, com a nossa falta de fé. Ele vai cumprir os seus planos, queira eu ou você não. Sabe que você e você precisa entender? Que nós precisamos fazer parte desse plano. Nós precisamos fazer parte do plano de Deus. De Deus. Nós precisamos fazer parte desse plano. Aleluia. E esses homens foram chamados de valentes de Davi. Valente. Você precisa ser forte. Você precisa ser corajoso. E ser forte e corajoso também é confiar no Senhor. A gente não pode desanimar no meio do caminho. Esses 3 homens seguiam Jesus através de Davi. Esses homens confiavam naquilo que o rei estava falando para eles. E sabe o que parece que Deus fez aqui? Deus ele cria uma circunstância, uma prova para que ele conhecer realmente quem ama ele. Conhecer quem realmente gosta dele, que tem amor por ele. Amém? Então não é aquilo que eu quero. É aquilo que Deus quer. Quero te fazer uma pergunta. Você é valente ao ponto de você satisfazer a vontade de Deus? Pensa. Ao ponto de você abrir mão do que você quer? Ao ponto de você abrir mão das coisas do mundo? Ao ponto de você abrir mão das coisas dessa terra? A ponto de você abrir mão do seu eu? A ponto de você abrir mão do seu orgulho? Orgulho, irmãos. Às vezes nós somos pessoas orgulhosas e nós perdemos a nossa aliança com Deus por causa de orgulho. Porque a gente não tem coragem de que você está passando por uma situação e você diz assim: olha, eu preciso de tomar uma atitude, mas eu não vou falar, eu não vou fazer, vou ficar aqui, vou esperar. Às vezes tu tem até um problema com uma pessoa, mas você espera a pessoa vir para resolver. E você não tem a atitude de ir até ela e conversar.
Então, sabe, o fruto maduro ele cai primeiro. A gente precisa ser o quê? Abrir mão. Abrir mão. Isso é obediência, isso é fé. Abrir mão dos nossos querer. Eu queria não falar, eu queria não resolver a situação, eu queria continuar andando dessa forma, mas não posso. Porque eu preciso abrir mão daquilo que eu quero e fazer aquilo que Deus quer. Quantas vezes nós passamos por situações assim, de não querer abrir mão, de não querer se arriscar. Muitas vezes, sabe o que eu era uma pessoa assim? Eu tinha medo do que as pessoas se preocupavam com a mim, que pensavam de mim. Eu tinha muito medo disso. O que as pessoas pensam de mim? Eu me preocupava com a minha reputação. Hoje, se preciso for perder minha reputação para servir a Cristo, eu perco. Se preciso perder o meu nome, eu perco para viver para a honra e a glória de Cristo. As pessoas não precisam saber quem eu sou, as pessoas precisam saber quem o Rei, quem Cristo é. Isso basta. É isso que você precisa saber, quem Cristo é. Eu te faço uma pergunta nessa noite: quem é Cristo na sua vida? O que o Rei representa para você? Isso é andar no mistério, irmão. Escuta. Andar com Deus, que manda você buscar água e dizer que não quer depois, isso é mistério. Isso é mistério. Andar por fé, às vezes não ter nada, às vezes não ter saída, às vezes não está numa circunstância de não entender o que você está passando, você não plantou e você está vivendo uma situação, isso é fé. Isso é fé. Isso é fé. Mas nós precisamos continuar, porque não foram todos os homens. Existiam muitos mais guerreiros para poder ir até a cidade de Belém buscar água. Mas três entenderam a mensagem. Tinha muito mais exército para ir até a cidade, mas 3 entenderam a mensagem. E qual que é a mensagem? É que você precisa acreditar em você. É que você precisa acreditar no que Deus tem falado para você. Ninguém vai acreditar em você se você não entender o que Deus está falando de você. Esses homens acreditaram em Jesus, mas também não foram fortes o bastante para acreditar no que Deus era na vida deles. Irmãos, se você olhar para você, se você olhar para a sua vida, você desiste. Se você olhar para os seus pensamentos, você desiste. Se você vai olhar para dentro de você e as coisas que você pensa, você para agora. E é um erro você olhar para você. Porque se você olhar para dentro de você, você não vai encontrar nada de bom. Mas se você olhar para Ele... Muitas vezes eu tenho caminhado na minha vida cristã não olhando para mim mesmo, mas olhando para Ele. Porque se eu olhar para mim, eu paro, eu desisto. Se eu olhar para mim, eu sinto medo. Se eu olhar para mim, eu quero parar. Se eu olhar para mim, eu fico, sabe, muitas vezes sem saber o que fazer. Mas é quando eu olho para Ele. Eu não caminho pelo aquilo que eu posso ver. Eu caminho por fé. E caminhar por fé é sobrenatural. Caminhar por fé não tem entendimento. Não tem explicação. Você pensa de uma forma, você vê a vida de uma forma, mas Deus vê da forma totalmente diferente que você vê. Você não vê saída, mas eu quero te falar nessa noite que Cristo é a saída. O Rei é a nossa saída. Então não é eu, não é você, mas é a força que vem dele. Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Então, eu e você não temos nenhum outro lugar a qual possamos ir. É Ele que nos ajuda. Amém?
Davi honrou aqueles homens, porque eles foram corajosos, porque eles arriscaram a sua vida. E nós temos que arriscar a nossa vida para Jesus também. É uma mensagem pouco pregada, irmãos, mas é uma verdade. Nós temos que servir a Jesus ao ponto de nós entregarmos a nossa vida, e se preciso for, morrer por Ele. E nós precisamos estar preparados para isso. Aí você pensa assim: ah, pastor, mas aqui no Brasil a igreja não é perseguida. É sim, irmãos. Nós somos perseguidos pelos nossos prazeres. Nós somos perseguidos pelas nossas vontades. A igreja, vou dizer assim, a brasileira, ela não precisa que ninguém venha aqui, coloque uma arma e diz assim: não sirva a Jesus. Porque o entretenimento nos tira da igreja. A vontade de viver as coisas desse mundo nos tira da igreja. A vontade de às vezes, sabe, estar em qualquer outro lugar e não estar na presença do Senhor nos tira. Então nós passamos por perseguições também. E é muito triste porque a gente largamos Jesus por coisas banais. Mas nós largamos Jesus por prazeres momentâneos, por coisas que vão satisfazer nosso desejo agora, nesse momento. E nós não estamos aqui nessa terra para satisfazer o nosso desejo. Nós estamos aqui para satisfazer o desejo dele, de criar os nossos filhos no caminho que deve andar, de ter uma vida de retidão ao Senhor, de as pessoas olhar para mim, para você, independente do nosso nome, as pessoas verem o fruto, a palavra de Deus em nossas vidas. É isso que importa. Não importa meu nome, não importa o nome dessa igreja, o que importa é que nós precisamos entender que o rei quer beber água e nós precisamos ser obedientes. Fim. Quando você passar por uma situação difícil, uma situação ruim, continue firme. Não retroceda. Saiba que se Deus te colocou nessa situação, Ele vai te sustentar nela. Ele vai te ajudar. Porque muitas vezes Deus Ele não deixa nós entrarmos em situações para nos forjar, para nos transformar em novas pessoas, irmãos. Não é sobre o que as pessoas vão achar, não é sobre o que está acontecendo, é sobre nós. Como eu disse, o deserto mostra quem eu sou. Deus Ele continua sendo o mesmo, Deus não mudou, Ele continua o mesmo hoje, será eternamente, mesmo ontem, hoje será eternamente. Mas quem que eu sou? Quem eu tenho sido? A gente é muito bom de servir a Deus quando a gente tem tudo, mas quando a gente tem nada a gente abandona. Nós somos bons de servir a Deus quando Deus está fazendo as nossas vontades. Quando Deus pede para nós abrir mão de algo na nossa vida, nós não abrimos algo. Eu conheço pessoas que abandonaram Jesus por causa de relacionamento e hoje vivem um casamento desgraçado. Ah, mas não posso me ajuntar. Eu queria morar junto, né? Mas não posso, porque a palavra de Deus diz que não pode. Então o que é melhor fazer? Se afastar de Deus e se ajuntar. Aí faz isso, irmãos. Quebra um princípio. Vou falar um negócio para quem quer relacionamento com alguém e quer ser feliz. Para um homem ou para uma mulher. Procure alguém que ame a Deus. Se você achar uma pessoa que ame a Deus, você vai ser amada. E vice-versa. Procura saber se essa pessoa ela é apaixonada por Jesus. Se essa pessoa for apaixonada por Jesus, você vai ser uma pessoa bem-sucedida no seu relacionamento. Por quê? Porque quem é apaixonado por Jesus se entende o que é ceder. E nós casamos não é para mim ser feliz. Eu entendia dessa forma antigamente. Eu preciso ser feliz, ela precisa me fazer feliz. Mas hoje eu entendo que eu casei para fazer ela feliz. E ela casou para me fazer feliz. E se eu entender que eu casei para fazer ela feliz e ela me fazer feliz, ambos são felizes. Porque eu não olho para ela com um olhar de consumo, você me precisa dar algo. Eu olho para ela com um olhar de que eu preciso dar algo para ela. Porque casamento em Cristo não é ter, é ceder. Então você arruma um relacionamento que a pessoa não ama a Deus e diz assim para você, ó, presta atenção, irmãos, sai da igreja para a gente casar. Larga Cristo que aí a gente casa. Aí você casa e depois você está com um marido dentro de casa autoritário que não quer saber de trabalhar e viver nas tuas custas. Porque você quebrou um princípio. A gente procura relacionamento de amizades lá fora, às vezes que não quer nada com Deus.
Tem gente, irmão, que está do teu lado, sabe o que ele quer? Que você saia da igreja, que você se afaste de Deus. Porque você serve a Ele quando você não está na igreja. Então você é um amigo muito melhor para Ele quando você está distante do Senhor. Porque você está servindo a Ele. E Ele pensa assim, tomara que saia da igreja logo. Quando ela não está na igreja, ela é minha amiga. Mas quando ela está na igreja, ela não deixa de ser minha amiga. Tenha relacionamentos lá fora. Sim, mas pregue o Evangelho para essa pessoa. É proibido ter relacionamento lá fora? Não, pastor. Porque o relacionamento lá fora, ele é o quê? Um campo missionário para você pregar a palavra de Deus. Fique de pé em nome de Jesus. Eu quero te falar nessa noite. Preste atenção no que eu vou falar. A vida com Deus é uma vida de obediência. A vida com Deus é uma vida que eu e você precisamos abrir mão daquilo que nós queremos e entender o que Deus quer. Irmãos, nós precisamos entender isso. Que essa é uma vida com Deus. O resto é ilusão. Se você vem para a igreja para ter dinheiro, para ter carro, para ter bênção, para ter uma vida bem-sucedida, você está aqui equivocadamente. Isso se chama teologia da prosperidade. Isso não é evangelho. O Evangelho faz você uma nova criatura. O Evangelho faz você nascer de novo. O Evangelho faz você ser transformado. O Evangelho faz você ser um bom marido. O Evangelho faz você ser uma boa esposa. O Evangelho faz você ser um bom filho. O Evangelho faz você ser, um bom pai, uma boa mãe. É isso que o Evangelho faz. É de te tirar da vida que você vivia e fazer você nascer de novo, mas não nascer da água, nascer do Espírito, nascer de cima, nascer do céu, nascer do Senhor. Esse é o Evangelho. O Evangelho faz você reconhecer que você erra. O Evangelho faz você reconhecer que você precisa de Jesus. Amém? Essa é a mensagem do Evangelho. O ser humano, ele falhou, o ser humano é pecador, não existe coisa boa em mim e em você. Mas Cristo, Ele é bom. Cristo nos transformou em nova criatura. Se você olhar para dentro, como eu falei, se você olhar para dentro de você, você vai ver só coisa ruim. Você vai ver só pensamento ruim. Você vai ver que você tem desejo de tirar a sua vida. Você vai ver que você tem desejo de desistir. Você tem desejo de se jogar por esse mundo. Esse é o nosso pensamento. Porque nós herdamos essa herança da descendência do pecado. É por isso que nós precisamos andar nele. É por isso que nós precisamos ter a nossa vida nele. Ele é o caminho. É Ele que nos direciona. É Cristo que nos faz nova criatura. É Cristo que transforma as nossas vidas. Desista de você, mas não desista de Jesus. Porque muitas vezes você vai desistir de você. Mas se você não desistir de Jesus, você vai continuar firme, forte e em pé. Diga amém.